Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, quem acordou e viu as manchetes do jornal, como eu, se assustou. Eu já estava assustado ontem à noite. Estamos vivendo uma crise dentro da crise. Uma crise agora que atinge a área do bolsonarismo, tem Polícia Federal no meio, tem briga entre pai e filho, briga entre pastor e filho e Bolsonaro, palavrões,
baixaria à beça, e tudo isso dentro de um contexto que exibe os intestinos da política nacional, infelizmente. Tem que passar de maneira rápida, não vou tocar as gravações, mas a imprensa já está trazendo nos seus sites gravações nada edificantes de conversas recuperadas pela Polícia Federal de telefones celulares desses personagens. Olha a folha. Bolsonaro cogitou pedido de asilo a Milei. Eduardo xingou o pai de ingrato. Aqui a linha fina, aquela linhazinha. Afirmações estão em relatório da PF que indicia pai e filho por tentativa de obstruir a justiça. Ontem o Malafaia chegando num voo no aeroporto do Galeão, ele foi, digamos, detido, não foi preso. Aí ficou lá numa sala dando depoimento para a Polícia Federal, o Malafaia, hein? O Malafaia é um pouco era um pastor que se cingia ao seu pastoreio, né? Se cingia a sua questão, a seu âmbito religioso. Aí, de repente, ele salta do âmbito religioso e começa a viver uma vida política muito agitada, onde, não sei se por falta de experiência, ou por espírito, ou por revolta, ele se expõe demasiadamente e agora fica numa situação complicada. Outra coisa que aconteceu foi que o governo dormiu no ponto e a oposição, mas que oposição, tomou conta da CPMI do INSS. O governo se estrepou. O governo está dizendo, não tem problema nenhum e tal. Claro que tem. Senão eles não iam querer ficar com a presidência. A relatoria ficou com a oposição. Ficou com a oposição e aí a oposição vai deitar e rolar, tendo como fundo o ano eleitoral. Olha aí. Estadão, oposição assume controle da CPI mista do INSS. E aqui, ó, Polícia Federal indicia Bolsonaro e Eduardo. Malafaia tem passaporte retido. Tudo junto, aí você vai vendo. Até o... Deixa eu pegar o Globo aqui. Está aqui no... Ainda não chegou o impresso aqui em casa. PF indicia Bolsonaro e Eduardo por tentativa de coagir a justiça. Conteúdo do celular do ex-presidente expõe conversas com filho sobre tarifaço, consulta advogado de Trump e texto para um pedido de asilo à Argentina. Ele não chegou a pedir, mas ele preparou um texto no celular. Então, é muita coisa. O Brasil está de perna para o ar politicamente, isso muito incensado pela proximidade do pleito eleitoral, né? A direita também está se organizando. Nada é definitivo. Claro, nunca nada é definitivo. Mas se você olhar as coisas que estão acontecendo, é muito menos definitivo. Compreendeu? Então, eu lembro a frase do Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. Deixa eu desligar esse plim-plim aqui. Cada um tem o plim-plim que merece, porque já reclamaram que o espectador se confunde e pensa que é o telefone dele. Já desliguei, viu? PF indicia Bolsonaro e Eduardo por tentativa de coagir a justiça. Deixa eu ler esse texto do Globo aqui. Podia ser da Folha, por qualquer um. Até o Valor, ó. O Valor, ó. É o Valor.
PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e faz buscas contra Malafaia. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito. Eles são acusados de coagir e obstruir o Supremo Tribunal Federal na ação penal da trama golpista. O indiciamento é a conclusão de uma investigação pela polícia e agora caberá ao Ministério Público, nesse caso a PGR, decidir se oferece à Justiça uma denúncia contra os indiciados. O principal foco da coação à Justiça, segundo a investigação, foi a atuação de Eduardo pelas sanções do governo Donald Trump contra o Brasil para proteger o ex-presidente, que financiou com 2 milhões a ida do filho aos Estados Unidos. Com autorização judicial, a PF apreendeu o celular de Bolsonaro e seu conteúdo deu novos elementos à investigação. Olha aí, foram encontrados diálogos com Eduardo sobre as sanções antes de elas virem à tona, uma consulta a um advogado de Trump sobre como reagir publicamente ao tarifaço e até um documento datado de 2024 com um texto para ser usado pelo ex-presidente a fim de pedir asilo à Argentina. Tá? Aí deputado chama acusação de crime delirante. É o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Deputado chama a acusação de crime delirante e diz que não tinha poder sobre tarifaço dos Estados Unidos. Mensagem mostra um ex-presidente discutindo anistia, cenário político e até sendo xingado pelo filho. Isso é que é família distinta, né? Xingado pelo filho. Alvo de buscas, Malafaia criticou Eduardo para Bolsonaro e está dando discurso a Lula e à esquerda. E tem uma frase dele assim: seu filho é um babaca. Daí para frente, piedoso pastor, vou contar, soltam uns belos palavrões e tudo isso. Deus está vendo. Vou mexer com essas coisas. Aí tem... Ixi, é esse o grande rolo. Se você quer uma projeção do que vai acontecer, essa história hoje é uma figura que eu gosto de usar. Está dentro do liquidificador batendo a toda velocidade. Não dá para saber quais são as consequências disso. O fato é o seguinte: é mais um processo, algo que provavelmente impacta a parte da opinião pública que apoia Bolsonaro, né? Algumas posições que ele conquistou, por exemplo, essa de não pedir asilo, ele acabou pedindo. Quer dizer, ele não acabou pedindo, mas cogitou, tanto que botou no papel. Então ficou uma situação estranha. Entre mentes, aparece uma pesquisa da Quest, está aqui, ó. Pesquisa Quest mostra que a distância entre desaprovação e aprovação, desaprovação 51% a Lula e aprovação 46% do governo, caiu pela metade em um mês. Queda da inflação também contribuiu. A atuação de Lula frente a Trump é bem avaliada, mas maioria, 67%, defende negociação. Né? A atuação no tarifaço impulsiona melhora na avaliação de Lula. Mas a desaprovação, 51%, ainda é maior que a aprovação, mas a aprovação
deu uma subida que deve estar sendo festejado pelo Planalto. Era esperado, não é uma grande surpresa, deveria ter subido até mais. O Lula está aproveitando a situação, né? Levantou a tese da soberania, do patriotismo, estão falando até em refazer uma frente democrática. Nessa o pessoal não cai mais. Vamos fazer uma frente democrática de todos os partidos para enfrentar o inimigo internacional que está nos esmagando com a sua... Isso aqui, com Lula, vai ser nada é impossível, mas vai ser difícil de pegar 2 vezes, né? Primeira, ele se elegeu com assim, arco, todo mundo vai participar, não sei o quê. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu até a eleição. Elegeu, no dia seguinte as coisas mudaram. Esse tipo de pesquisa, para mim, mostra uma coisa que eu já tinha dito para você e que tem que prestar atenção. Essa crise com o Trump interessa aos 2 extremos que se digladiam no Brasil, aos 2 extremos. O Lula aproveita a crise para fazer a patriotada, para ter um discurso nacionalista, né, para tentar unir o povo brasileiro contra as crueldades a que o país está sendo submetido, e está sendo submetido mesmo. Então, toda essa massa de acontecimentos, o Lula tenta canalizar, ele subiu no palanque de novo, né? Parece que tomou uma injeção de vitamina, reforçou, está com a cara, se quer dizer. Essa crise com o Trump serve a ele. E serve o outro lado, que procura culpar o Lula, que imagina que o país possa chegar a uma situação muito difícil de ser governado. Coisas desse tipo interessa aos 2 lados. Por isso é uma crise difícil de ser enfrentada e debelada. Já imaginou se o Trump resolver tudo? O Lula perde um instrumento importantíssimo e a oposição também. Falando nisso, tem uma notícia aqui, está no Globo também em cima. Articulação falha, governo sofre derrota e oposição vai controlar CPI do INSS. A situação, o governo no Congresso falhou ontem, deu uma dormida e a oposição raivosa, tomou conta da CPI do INSS. O governo está dizendo que não é nada, que vai, enfim, que está interessado em resolver, que foi ele, o governo agora inventa isso, fomos nós que investigamos, nós que pegamos essa situação de roubo dos aposentados e pensionistas. Está aqui, numa reviravolta rara em Brasília, a oposição conseguiu eleger o presidente e escolher o relator da CPI do INSS, derrotando no voto dentro da comissão os nomes indicados pelo presidente da Câmara e do Senado. O resultado expôs outra vez a débil articulação política do governo, que pagou pela ausência na sessão de alguns de seus aliados na CPI. Olha, é grave. Por quê? Porque, bom, quem eles colocaram aqui na relatoria e na presidência são 2 parlamentares de impacto absolutamente claros na sua oposição ao presidente Lula. Quer ver? Está aqui no Estadão, olha a fotografia deles.
O comando do colegiado é considerado oposição assume controle da CPI mista do INSS. O comando do colegiado é considerado estratégico por causa da potencial repercussão política dos trabalhos. Aí vem um textinho. Oposicionistas elegeram o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, à direita, é este daqui, que escolheu o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, esse daqui, tá vendo? Como relator. Gaspar disse que vai seguir o dinheiro e apurar quem deu suporte político a descontos fraudulentos. Entre os dois, o deputado Zé Trovão. Aqui está o Zé Trovão. Bom, é um fator enorme em período eleitoral de desgaste para o governo. Nem se o governo não tiver culpa nenhuma nisso, nem se ninguém do governo estiver envolvido, mas pode ser um fator de desgaste se bem utilizado. Você chama o irmão do Lula, faz perguntas estranhas para ele, você diz que está investigando isso ou aquilo, que você pede documentos, você abre a conta das pessoas. Já imaginou? Abre a conta de alguém que fez uma despesa num motel, sabe? Você vai puxando a corda, vão aparecendo coisas. Por isso tem essa frase, muito usada e desgastada na política, mas verdadeira: CPI, CPMI, no caso, a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Pode não dar em nada. Eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas o fato é que é um instrumento político de desgaste que o governo não poderia perder. Eu já te contei que o governo minimiza. Não é nada, nós que vamos investigar. A gente quer dureza e tal. Mas você vai ver, botar o irmão do Lula sentadinho lá, o pessoal fazendo aquelas perguntas. Problema. Tem uma notícia aqui, assim, cheia de mistério, dizendo que um banco no Brasil, é a notícia, não vou endossar, um banco no Brasil já agiu para cortar o cartão de crédito do Xandão. E aí veio esse banco, pediu para, enfim, propôs para ele para mudar o cartão para o cartão Elo, que não teria as ligações com os americanos, como tem a área de cartões dele. Então, já teria acontecido alguma coisa. É uma notícia que deve ter vazado para o jornal e grave, né? Porque, enfim, eu estou folheando as páginas. Mensagens expõem brigas entre Eduardo Bolsonaro e desconfiança sobre Tarcísio. Braga Neto contatou o ex-presidente mesmo após veto do STF. Lembra, ele era proibido de ter contato. Deputado federal usou palavrões e chamou o ex-presidente de ingrato. Eu não vou repetir. Disse que o governo de São Paulo fica vendo... também não vou repetir. Não é que eu falo palavrão, de vez em quando é bom até, né? Mas eu não vou repetir essas coisas aqui. São palavrões mesmo, coisas... Deputado federal usou palavrões e chamou o ex-presidente de ingrato e disse que governador de São Paulo fica
vendo você e brigas, né? Tudo, algumas coisas que o Bolsonaro achou que tinha apagado do seu celular e tal, e não foi apagado, né? A Polícia Federal tem meios de ressuscitar alguns pontos que se encontram nos celulares e ressuscitou exatamente isso. Eduardo Bolsonaro diz que PF aponta crime delirante e critica vazamento. Deixa eu ver. Avaliação positiva de Lula vai a 31% ante 39% da negativa, diz Quest. Aí aparece... Os jornais não deram grande importância a essa pesquisa, porque outras coisas mais graves apareceram. E a pesquisa, que talvez fosse a manchete do jornal, foi reduzida a uma notícia interna. Mas aí tem uma coisa estranha, o Lula continua ganhando a eleição, se a eleição fosse hoje. Ele está mal avaliado, está melhorando, mas está mal avaliado, mas continua ganhando a eleição em todos os cenários. Não é isso? Olha, o que eu te disse está aqui. Moraes tem um cartão de crédito de bandeira americana bloqueado após a lei Magnitsky. Restrição advinda de sanções dos Estados Unidos foi imposta por ao menos uma instituição financeira. Cartão Elo foi oferecido ao ministro do STF. Aí tem uma entrevista com o coautor da lei Magnitsky. Ele afirma que punição a magistrado é vergonhosa. Deputado democrata Jim McGovern desencarta ao governo Trump que medidas contra ministro do Supremo, o Xandão, contrariam intenção da legislação e pede revisão do caso. Isso um deputado democrata que é um dos criadores dessa lei Magnitsky. Para o Trump está pouco interessando, ele lança a mão do que tiver perto e faz o que quer. Ele realmente é autoritário, está longe do que a gente imagina que seja a democracia que os americanos querem. Outra coisa que aconteceu ontem, importantíssima. Comissão do Senado aprova novo Código Eleitoral e revive proposta de voto impresso. Olha, voto impresso. Eu vi ontem jornalistas, mais de um, importantes, na televisão, dizendo o seguinte: vamos voltar ao passado, voto impresso, um salto para o passado. Eles acham que voto impresso é volta daquela cédula que a gente assinalava, aquilo é voto impresso. Não é isso, gente, não é isso. O que é esse voto impresso? E aí eu estranho por que tanta gente seja contra. É o seguinte: hoje você vai, vota, a máquina registra, fica tudo dentro da máquina, fica tudo dentro dos computadores, etc. No tal voto impresso, que aliás já foi considerado inconstitucional pelo Supremo, esse voto impresso foi usado nas eleições da Venezuela, e isso que deu uma despertada, porque é mecanizada também, né? É toda computadorizada, o resultado eles distorceram, mas mecanicamente a eleição foi feita de maneira certinha, mas tinha o voto impresso que propiciou a denúncia da oposição de que tudo tinha sido, de que o resultado tinha sido uma farsa. Não mexeram na máquina, declararam o resultado falso. Bom, é o seguinte: aí você vai na cabine e vota
igualzinho a hoje, põe lá o número na maquininha. Aí uma impressora solta um bilhetinho. Você confirma lá. Bom, seu fulano de tal, meu voto é no candidato tal, tá tudo certo. Põe numa urna do lado. Não leva para fora, põe numa urna do lado. Se acontecer algum problema, ou se você quiser fazer uma amostragem do que aconteceu, você abre aquela urna e compara com o que o computador aferiu. Deu? Esse é o voto impresso. Então, esse voto impresso, proposto e aprovado agora, não é contra a evolução, não é contra o voto digital, nada disso. É até para corroborar, até para reforçar que o voto foi correto. Aliás, não tem nenhuma reclamação sobre o sistema brasileiro, mas como sempre essa coisa de computador, a NASA é invadida, não, mas o nosso não é invadido. Você tem mais uma aferição, mais uma confirmação. Isso é voto impresso. Não é a volta ao passado, é uma evolução, é mais uma garantia. Não sei porque o pessoal é contra. Aí me dá a impressão, por que eles são contra? Se ajuda a corroborar, a confirmar o que foi registrado no voto via computadores. Eu não sei, eu gosto dessa decisão. Eu não sei se ela vai prevalecer. Em vitória bolsonarista, CCJ dá 14 votos a 12 para mudança considerada inconstitucional pelo Supremo e que ainda precisa passar pelo plenário. Deixa eu ver as principais coisas que apareceram aqui. Rapidamente, deixa eu ver. Voto impresso. Urnas passam a imprimir cédula conferida pelo eleitor e depois depositada em local lacrado. Revogação de norma. Revoga legislações anteriores. Fiscalização partidária. A Justiça Eleitoral fica restrita a checar erros formais sem apurar desvio de recursos. Prestação de contas, fim do sistema padronizado e maior liberdade no uso das verbas partidárias. Autofinanciamento, liberado para os candidatos. Fake news, detenção de 2 meses a 1 ano, sem punição para quem apenas compartilhar o conteúdo. Candidaturas, militares, juízes e integrantes do MP precisam deixar o cargo 1 ano antes da eleição. Gostei. Mulheres, cota mínima de 20% para concorrer a legislativos em todos os entes federativos, mantida a reserva de 30% de candidaturas. Lei da ficha limpa, inelegibilidade limitada a 8 anos a partir da decisão judicial. Quer dizer, encurta. Talvez é para permitir que o indiciado, o réu, o condenado participem da próxima eleição. Está faltando 1 minuto, tinha muita coisa para falar ainda. Você vê, a carta prendida com o fiscal de São Paulo fala em novas liberações do imposto. Essa história que pega a Ultrafarma e aquela loja que eu sempre esqueço o nome. Fast Shop. E aí pegam um manuscrito do fiscal-chefe lá, consultando espíritos. Ele não assinou, mas é escrita à mão. Manuscrito foi encontrado na residência de auditor apontado como principal operador de fraude em créditos do INSS, não é créditos de INSS. Está errado aqui, Folha. Está errado. Créditos de INSS convertida em prisão sem prazo definido. A pressa é ICMS.
ICMS, está aqui, INSS. Quando eu era diretor de redação da Folha, o redator disso seria gravemente punido. Brincadeira, eu era tão bonzinho. Bom, tem um monte de coisa. Claro que faltou, o principal a gente já viu. Israel continua avançando. Tem 3 navios americanos que se aproximam da Venezuela. Tudo isso ficou para trás. O exército israelense avança sobre a cidade de Gaza e convoca 60 mil reservistas. Quem tomou cafezinho conosco? Glória, Regina, Ricardo Gil, Neuza Araújo, Ariovaldo Teixeira, Gledson Magno, Marcos Mitsushita, Mauro Borba, Edinho Pedroso, Isa Ferreira, Rosânia Moreira, Tina Gomes, Sandra Setolin, Eunice Cuenca, Apolônio Edmundo, Rodolfo Guzmão, de Tomazina, Pará, Raimundo Silva, de Tuverava, Diógenes Guimarães, de BH, e Adilson Melchior, de Presidente Venceslau. Pessoal, muito obrigado, até amanhã. Não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.